24º dia de oração do nosso livro 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural em sua vida. Eu gosto sempre de lembrar dos objetivos desse livro e por que a gente está aqui. Porque a gente fica, quando passam os dias, a gente pode ficar desestimulado, né, de continuar. Isso é normal para todos os seres humanos. Mas quando a gente lembra por que nós estamos aqui, dá aquele avivamento, né? A gente consegue estar assim restaurado nas nossas metas e no nosso objetivo lá na frente. Então, olha só o que o autor nos promete aqui. Você experimentará nesses 100 dias um alavancamento em seus empreendimentos, ministérios, em seus sonhos, nos planos de Deus para a sua vida, como resultado da prática diária de oração e dos princípios bíblicos. Vamos criar uma nova sementeira para alcançar um rompimento sobrenatural em sua vida financeira. Eu espero que você creia muito nisso. No começo dessa nossa jornada, eu falei que é preciso a gente começar a entender a palavra como algo vivo. Não só como palavras soltas e coisas que podem ser que aconteçam ou que acontecem só para algumas pessoas, mas como promessas para você, são promessas pessoais. Tudo aquilo que está falando aqui está falando com você, diretamente para você. E se aqui está falando que é assim, se a Bíblia fala que é assim, eu creio firmemente que isso realmente pode e vai acontecer na sua vida. Eu tenho levado a minha vida assim e minha vida tem sido, graças a Deus, feliz, plena e realizada. Não pelas realizações desse mundo, mas principalmente porque eu encontrei Deus. Eu encontrei Deus nessa forma de pensar e de ver cada palavra, cada ensinamento, cada conselho, cada versículo como palavra viva, como uma promessa viva das bênçãos de Deus para mim. E é assim eu quero que seja com você também. Que todas as palavras que a gente ler aqui, que tudo aquilo que é falado aqui, tudo aquilo que esses versículos nos ensinam e o autor Adino Mello vem reforçar, que seja coisa viva para você. Para que isso não se transforme só em palavras positivas, palavras de motivação, palavras bonitas, mas sejam principalmente palavras de vida. E quando a gente fala de vida, a gente fala de ação. É por isso que nesses dias eu falo, a gente não vai orar juntos aqui. A gente vai começar a ter mais intenção na nossa oração. A gente vai começar a direcionar melhor para que nós vamos orar, por quem nós vamos orar, para que nós vamos orar. Mas a oração, ela tem que ser construída nessa intimidade. Nós estamos aprendendo muito a delegar as nossas coisas nas mãos dos outros. Ora por mim, fulano, vou em tal lugar que lá tem uma oração assim, vou fazer tal coisa que fulano, ou tal lugar, ora desse jeito. E a gente não tá, claro, não tem nada de errado nisso. Realmente tem pessoas que são mega iluminadas para isso. É um dom natural. Mas esse dom natural você também tem. De conversar, de escutar o Espírito Santo de Deus, de ser orientado, de manter viva em você essa palavra. Então esses 100 dias é para que a gente receba essas orientações aqui, mas no seu momento de oração você possa lá, anotar no seu caderninho, Senhor, é isso, isso e isso, obrigada. Eu quero te escutar mais, eu quero ter mais sabedoria, eu quero ter mais prosperidade, seja o que for que você quer, é você com Deus. Aprender a clamar, aprender a pedir, aprender a colocar nas mãos deles na mão dele a sua meta, mas principalmente já agradecer. Esse é um princípio poderoso. Agradecer, pedir. Assim será. Assim será a partir do momento em que a gente tem essa firme disposição de fazer acontecer. E nós estamos juntas aqui para isso. E olha, a palavra de hoje é: ore diariamente para alcançar um novo discípulo para Jesus. Vou explorar mais esse assunto no final, porque isso é muito importante. Eu vejo isso de uma forma um pouco diferente daquilo que é pregado por aí e você vai entender por que lá no final. Palavra do dia 24. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19. Esse ide é muito poderoso. Esse ide, fazer discípulos de toda a nação, é você ensinar também pelo exemplo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Cristo nos mandou tanta coisa maravilhosa. E nós estamos aqui já compartilhando nesse momento, todas as coisas maravilhosas que Ele nos deixou. Ler esse versículo, meditar em cada versículo todos os dias, é essa forma da gente ensinar. Dessa forma também de guardar tudo aquilo que Ele deixou para nós. Então,
eu me coloquei à disposição, eu tenho feito o meu ID, e faça também você o seu ID. Compartilhe com mais pessoas, chama mais pessoas para viverem esse momento. Uma coisa que o autor fala, o texto, fala de hoje um especialista em contratar executivos para empresas disse: quando entrevisto um executivo, gosto de deixá-lo desarmado. Tiro o paletó, coloco os pés sobre a mesa e falo sobre futebol, família, até que ele se sinta bem à vontade. Então, debruço-me sobre a mesa, olho firme em seus olhos e pergunto: qual é o seu objetivo de vida? É impressionante ver como executivos de alto nível se intimidam. Um dia, durante uma entrevista, quando perguntei qual é o seu objetivo de vida, Bob respondeu: eu quero ir para o céu e levar comigo o máximo de pessoas que puder. Pela primeira vez fiquei sem saber o que dizer. Davidson Turman, com 20 anos de idade, um novo convertido, deu início a um projeto de vida chamando os navegantes com o alvo de se multiplicarem em novos discípulos. Darson começou uma célula evangelística na escola e depois, ao ingressar na Marinha Americana, ele estendeu o discipulado entre os marinheiros, passando-lhes a visão de espalharem-se em novos discípulos. Até o final da Segunda Guerra Mundial, milhares de homens em navios e bases em todo o mundo estavam se multiplicando em novos discípulos. Faça a meta de levar uma pessoa a Cristo durante os 100 dias. Se mais 100 pessoas seguirem o seu exemplo, outras 100 terão se tornado novos discípulos no final de 100 dias. E Jesus disse: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Faça o propósito de ler o livro Generais de Oração. Esse livro é maravilhoso e mostrará como ter uma vida mais profunda com Deus. Depois eu deixo por escrito aqui, tá? O título do livro. Quando a gente fala de trazer mais pessoas para Deus, a gente logo tem essa visão, Preciso estar na igreja, preciso abrir uma célula, preciso fazer algo realmente grande. Mas sabe o que eu vejo? E o que tem sido mais efetivo para nós que estamos assim, simples mortais? Muitas vezes não temos o dom da fala, muitas vezes não temos essa coragem de chegar, falar e conversar com as pessoas assim, mas o que eu observo muito é que eu tenho influenciado muitas pessoas através das minhas ações. Eu consigo falar de Deus sem falar da Bíblia. Eu consigo demonstrar através do meu caráter, através da bondade, através da paciência, tudo aquilo que Deus ensinou. Então, todas as vezes que a pessoa olha para você, ou quantas vezes as pessoas olharam para mim, eu tinha um trabalho como diretora escolar, e muitas vezes aconteciam situações assim absurdas, relacionadas a tentativa de violência mesmo, de pai de alunos, briga, confusão, e as pessoas olhavam para mim e falam: Gabi, como é que você consegue lidar com tudo isso? Porque você é tão pacífica, e como é que você consegue manter a calma? E eu sempre falei que é Deus. Não tem outra explicação. E o que eu passava para as pessoas quando a gente tem Deus dentro de nós e quando a gente busca realmente esse avivamento, esse rompimento, a gente consegue viver aquilo que é pregado. A gente consegue viver aquilo que está escrito. O meu desejo era ter Deus, mas se Deus não falar através de mim, não adianta eu ficar decorando Bíblia. E eu sempre tive esse entendimento. Então, fora de religiosidade, eu não estou aqui para criticar nada, mas eu estou dando aqui o meu ponto de vista. E sabe que é um ponto de vista que eu tenho percebido que funciona. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver Deus nos seus desafios, naquilo que você passa, em como você passa, como você se comunica, como você tem vivido a sua vida. Muitas vezes a gente consegue falar muito de Deus. Eu sempre falava para minha equipe, olha, é muito fácil postar frases bíblicas, frases bonitas todos os dias, mas o viver, o praticar é a parte mais difícil. Mas só que é no praticar que a gente demonstra o quanto Deus está em nós. Não é no quanto a gente sabe falar ou nas coisas que a gente apenas posta, e compartilha. Ou prega para os outros, que é muito fácil, Tem muita gente que faz isso. Prega lindamente para os outros, mas não consegue viver aquilo que prega.
Como você tem influenciado e levado as pessoas para Cristo? Então, por isso que eu te digo e te dou uma dica aqui básica. Primeiro, viva Cristo em você. E nós estamos nesses 100 dias fazendo isso. Buscando Cristo brilhar dentro de você. E sabe uma coisa que eu te garanto com toda certeza absoluta, de uma mulher que ainda vou deixar meu testemunho aqui para vocês, de uma mulher que superou grandes coisas. E nunca deixou de exalar essa essência do Cristo. Nunca deixou exalar essa essência do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu tomei a decisão de andar com Deus. E como eu tomei a decisão de andar com Deus, eu acredito naquilo que está na Bíblia. E a Bíblia fala o quê? Quem está debaixo das asas dos Altíssimos viverá bem, tem abundância. E o estar debaixo das asas do Altíssimo significa ter esse olhar de comunhão, de proximidade, de parceria, de amor, de envolvimento. É isso que a gente está construindo aqui. Ter essa capacidade de ter Deus, de ter Cristo como seu melhor amigo, como seu pai, como seu protetor. Ele é tudo. Então, quando a gente estabelece essa comunhão e essa intimidade, a gente fica tão confiante naquilo que Deus tem e pode fazer por nós, independente do desafio, independente do seu pecado, independente do que tem acontecido, independente das coisas que você tem feito até então. E a diferença está em tomar uma postura. E quando a gente fala, então, de levar pessoas para Jesus, eu quero que, primeiro, você seja uma pessoa para Jesus. O meu estilo de trabalho, e por isso que eu falo aqui no começo, que o ID, ele é para mim, porque eu abri a minha escola e meu instituto hoje chama Instituto de Desenvolvimento Educacional, o ID. Porque eu percebi que eu precisava trabalhar esses pilares fora do conteúdo, fora daquilo que é pregado. E eu saí do sistema educacional, eu falo que eu saí do sistema educacional e para abrir minha própria escola, porque eu acredito nesse valor daquilo que é pregado, mas principalmente do que é vivido. Tem muita coisa que é só teoria, tem muita coisa que é só conteúdo, tem muita coisa que não acontece mesmo. Mas o viver começa aqui de dentro. E é isso que eu quero te ensinar, é isso que todos os dias eu quero compartilhar com você. Você está ganhando pessoas para Cristo a partir do momento em que você é feliz. A partir do momento em que o seu exemplo de vida fala assim, tem alguma coisa diferente com essa mulher. Ela está passando por desafio, mas ela não está desesperada, ela não está ansiosa, ela não está depressiva. O que está acontecendo? Como é que você consegue lidar assim com seus desafios? Aí vai ser nesse momento que você vai estar tão fortalecida que vai falar assim, olha, eu comecei a praticar aquilo que Cristo fala. Força, ter em momentos de oração, ter força, ter sabedoria, ter paciência, ter todas as virtudes mesmo que estão ali na Bíblia. Ser uma mulher virtuosa te dá essa capacidade. Mas escolher, primeiramente, esse posicionamento é o que faz mais diferença. A gente está vendo por aí tanta gente que fala bonito, que prega bem, que conhece a palavra, mas que não vive essa palavra. O exemplo que arrasta e o exemplo que está trazendo você a Cristo é simplesmente esse exemplo que é vivido. Então, primeiro, a gente vai preocupar em viver isso dentro de nós. Encontrar dentro de nós essa felicidade, realização e plenitude que só vem com esse amor, com esse cuidado, com essa comunhão com Deus. E isso nós estamos construindo aqui juntas. Mas eu tenho outro convite também para te fazer. Se você quer se aprofundar mais nisso, eu te convido para conhecer esse meu instituto. Eu te convido para fazer parte dessas mulheres, da minha elite de mulheres posicionadas que estão encontrando essa felicidade, realização e plenitude através da espiritualidade. Então eu aqui, como professora, eu trato muito dos assuntos que é científico, daquilo que realmente funciona. É importante teoria, é importante conteúdo, mas é principalmente a gente ter essa disposição de viver, e é esse o caminho que eu te ensino. É esse o caminho que vai alinhar tudo aquilo que você já sabe, mas ainda não conseguiu praticar. E você vai perceber que a partir do momento em que você consegue praticar tudo aquilo, todos os ensinamentos que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, tudo se transforma. Tudo começa a se transformar na sua vida. Então, clica aqui se você deseja, né? Se essa mensagem bateu forte em você, se essa mensagem fez sentido para você, clica no link abaixo, entra para a nossa jornada do posicionamento feminino. É um espaço que eu tenho onde a gente consegue alinhar melhor, sabe? A espiritualidade com a vida real.
Não adianta só orar, eu sempre tenho falado por aqui, né? A gente precisa aprender a agir com mais estratégia, com mais sabedoria. E é isso que eu faço. Eu vou direcionar esse posicionamento melhor para que logo, logo você esteja brilhando no seu rosto. Quem olhar para você, aliás, não é só quem olhar para você. Primeiro, você vai olhar para você e você vai olhar assim, que mulher forte. Consegui, superei, Deus está brilhando aqui. Que alegria, que felicidade eu sinto. É uma jornada tão transformadora. Eu quero convidar realmente vocês para participarem. Eu tenho muito para compartilhar com vocês. Um vídeo só é pouco. E o tema aqui também nem é esse, né? Eu acabei me estendendo além, falando de todas as possibilidades que essa transformação interior pode trazer, mas o nosso foco aqui é esse desafio de 100 dias e só desse desafio de 100 dias você já vai viver transformações. Você já vai se abrir para essa conexão. Imagina entrando para o workshop. Então, o convite está feito. Caso não queira entrar para o workshop, clicando no link aqui embaixo, te espero amanhã para o nosso dia 25. Até. Fiquem com Deus e olha, quero ver sua luz brilhar. Quero ver a sua luz brilhar. Quero ver você olhando para o espelho e se sentir feliz, pleno e realizado. Não pelas coisas que você tem, nem pelas coisas pelo que você faz, mas por aquilo que você é, por ter encontrado Deus em você. Até, bye bye!